futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu arroz, tinguinho e tubano. Doutor dos chefes, o pai, nhanha, pranho, leré e buiú. Nhanha, pranho, leré e buiú. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando na Rádio Pesqueira FM, a mais amada da cidade, Rádio Mutuca FM. É mais música e alegria no seu rádio, no nosso YouTube oficial e também no Facebook do Jânio Araújo. O Pesqueira Esportes desta sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, 5 de janeiro de 2024, do mês e do ano. Sempre no oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas, WSOM e Eventos e Samurai Sushi Delivery. Vamos aos destaques de hoje. Começa nesse fim de semana o Campeonato de Minicampo do Madureira, lá em Alagoinha. Tem também as quartas de final do Campeonato da Vila de Simbres. Tem reunião do Campeonato do Seminário e nosso Giro Regional. Na série dos grandes times do nosso futebol, tem a Seleção de Pesqueira em 1962, tem o Ororubá Infantil em 1976, o Vitória no Centro Social Urbano em 1989 e a Pelada Cristo Rei no Campeonato de Master em 2002. Tem notícias do Santa Cruz, do Náutico, do Sport, tem também do Flamengo de Arco Verde que corre contra o tempo para montar uma equipe. Tem também o nosso Mercado da Bola, notícias nacionais e internacionais, a agenda do dia, placar da rodada e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito e está me vendo por imagens no YouTube, basta clicar aqui no botão inscreva-se que você vai fazer parte do nosso programa e ajudar o nosso programa a crescer. Se você estiver no Facebook, basta me seguir nas duas plataformas. Deixe o seu like. Lembrando que você que está na Rádio Mutuca FM e também na Rádio Pesqueira FM, o nosso programa é apresentado de segunda a sexta ao meio-dia e meia em áudio aqui na nossa transmissão. Se você quiser ver por imagens, pesquise lá no YouTube ou então no Facebook do Jânio Araújo. Eu sou repórter esportivo e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei. Espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O Bar e Pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização. Chegou em Pesqueira o local certo para pedir a sua comida japonesa. A Samurai Sushi Delivery. Temos o famoso sushi e outros pratos especiais da tradicional comida do país asiático. Para pedir no conforto da sua casa, chama no zap 87991828185. Visite também a nossa página no Instagram. Funcionamos das 18 às 22h30. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira.
muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. Estamos de volta na Rádio Pesqueira FM, a mais amada da cidade. Rádio Mutuca FM, mais alegria e música no seu rádio. No nosso YouTube oficial e no nosso Facebook do Jânio Araújo, com Pesqueira Esportes desta sexta-feira. Sempre no oferecimento de Arcadeia Esportes, Campos Supermercados, vereador professor Babá, a Casa das Bebidas, W Sony Eventos e Samurai Sushi Delivery. Bom, queremos informar que amanhã nós vamos ter um programa, viu? Exclusivo no YouTube e no Facebook. Então você que está nos ouvindo nas rádios, no sábado a gente também tem um programa, mas aí é exclusivo no YouTube e no Facebook. Amanhã ainda não será com entrevista. As entrevistas vão voltar na terceira semana deste ano. Tem muita gente que está de férias, então para a gente respeitar as férias dos convidados, então somente no terceiro sábado deste mês é que a gente vai voltar a realizar as entrevistas no programa especial de sábado. Amanhã a gente tem um programa normal, com destaque para a volta do futebol, né? Afinal, nesse fim de semana começa a pré-Copa do Nordeste, que vai ser assunto do nosso bloco pernambucano. Bom, vamos falar aqui do campeonato da Vila de Simbres, que neste domingo começa as quartas de final da competição. Pela parte da manhã, vai ter pelo juvenil, a partir das 8h15 da manhã, Internacional e Atlético da Coab. Logo após, pelo titular, vai ter o Novo Cajueiro contra o Barcelona. E na parte da tarde, a partir das 13h30, pelo juvenil, tem Grêmio e Juventude. E logo após, pelo titular, tem Grêmio e Palmeiras. No próximo domingo, pelo juvenil, tem Herdeiros e Chapecoense, Barcelona e Aldeia Velha. E pelo titular, tem Juventude e Mimoso, Atlético da Coab e Aldeia Velha. Falar agora do Campeonato do Seminário. Vem aí o 32º Campeonato de Veteranos da Liga Desportiva dos Clubes do Centenário. Início previsto para fevereiro, logo após o Carnaval. E o Congresso Técnico que vai definir fórmula de disputa, taxas de arbitragem, taxa de inscrição, outros detalhes, sorteio de grupos, vai acontecer no dia 17 de janeiro, tá ok? No horário às 19 horas, lá no Erejan, na sala de informática, para ser mais preciso. Lembrando que todos os times estão convocados. Aquela equipe que não comparecer ou não mandar representante pode ficar fora do campeonato mais tradicional da nossa cidade, que ainda está em atividade. Mais informações com o meu amigo Cat Cat pelo fone 87-99253-2040. Repetindo, 87-99253-2040. Participem do campeonato do Seminário. E agora, não é Vila de Simbres não, Vila de Simbres já foi, agora sim. Aí a tabela do 5º campeonato de minicampo de futebol do Madureira, que começa nesse fim de semana com 4 jogos. No sábado, a partir das 15 horas, tem Coab contra o Grêmio. E logo após, às 16 horas, tem o Flamengo contra o Madureira. O primeiro jogo pelo grupo A, segundo jogo pelo grupo B. Já no domingo, às 8 horas, tem Barriguda contra o Corinthians, jogo pelo grupo C. E o Bom Sucesso contra o Espartanos, jogo pelo grupo D. São esses os 4 primeiros jogos do campeonato de minicampo do Madureira. Inclusive, amanhã a gente vai trazer a artezinha da gente, já com os grupos, e explicando, né? São 4 grupos de 4, 2 equipes clássicas de cada grupo passando para as quartas de final, e aí começa a sessão do mata-mata. Quero mandar um abraço para o meu amigo Rosca, lá de Alagoinha, que é um dos organizadores do campeonato. Ele que tem um projeto de futsal lá também, inclusive eu vi as fotos de encerramento do ano. Parabéns ao Rosca pelas iniciativas, tanto de organizar
o campeonato. Acabou de organizar o campeonato de futsal, agora lá, regional de Alagoinhas, já está no campeonato de minicampo e começando na data prevista, né? Que seria amanhã, dia 6, e vai começar realmente amanhã, dia 6. Parabéns ao meu amigo Rosca. Bom, vamos chegando agora com o nosso giro regional, começando pela Copa Municipal de Futsal, que vem aí a segunda temporada. Início previsto também para depois de fevereiro, depois do Carnaval. Feminino aberto, Master 40+, e também o masculino da Série A2 ainda com inscrições abertas até o dia 15 de janeiro, uma cesta básica por equipe. Mais informações pelo fone 3835-8705, repetindo, 3835-8705. Fala lá com o pessoal da Secretaria de Esportes e Juventude. Quero mandar um abraço para o meu amigo secretário Uênio, que é um dos colaboradores aqui também do Pesqueira Esportes. E aí está a premiação no feminino e no masculino da Série A1, R$ 2.500 para o campeão e R$ 1.500 para o vice-campeão. Já no masculino da Série A2 e o Master 40, R$ 1.800 para o campeão, R$ 1.000 para o vice-campeão, além de troféu e medalhas para as 4 categorias. Vem aí, né? Inscrições abertas ainda, viu? Até hoje. Príncipe do X1 Sub-17, de 13 de janeiro a 3 de fevereiro, organização da Liga Desportiva de Sanharó. A previsão é que tenha 16 jogadores, inscrições ao preço de R$ 100, a taxa de arbitragem já está inclusa nesse valor da inscrição. A premiação, se tiver os 16 atletas, campeão R$ 700, o vice-campeão R$ 400. Ainda estão abertas as inscrições da Copinha da Amizade, que vem aí na sua segunda temporada, Copinha da Amizade de Futsal. Categorias ainda com vagas, Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15. A Sub-17 já encerrou as inscrições, é outro campeonato com organização da Liga Desportiva de Sanharó. Falar agora de amistoso, neste domingo tem o primeiro amistoso do ano. O Mônaco do meu amigo Jackson, do seu pai Bozó, também do seu irmão Jailson, vai receber o Juventude do Prado lá no campo do Seminário, a partir das 7h30 da manhã. É o primeiro amistoso do ano, tanto para o Mônaco como para o Juventude do Prado. No dia 14, lá no estádio Joaquim de Brito, a partir das 8 horas, vai ter amistosos entre as escolinhas do CDD e a escolinha lá de Caetés, o clube lá de Caetés, nas categorias Sub-17, Sub-12 e Sub-15. Será uma manhã inesquecível para esses garotos. Alguns deles vão jogar pela primeira vez na nossa maior praça esportiva, o estádio Joaquim de Brito. Bom, fazer um resumo aqui do esporte regional, do que a gente viu, do giro regional. O torneio lá de Sanharó, o Príncipe do X1, eu falei com o presidente Deison, ele disse que a procura estava muito pequena, então por isso o torneio corre o risco de ser cancelado. Ele daria um prazo para hoje, para fazer as inscrições, para ver se preenche pelo menos um número satisfatório de inscritos para fazer a competição. Vamos aguardar, hoje à tarde eu pretendo entrar em contato com ele para saber se vai ter ou não o Campeonato do X1 previsto para começar no outro sábado, dia 13. Bom, vamos falar também do Campeonato do Seminário, é muito importante. Ontem a procura foi grande por algumas equipes. A expectativa é que tenha mais de que 12 equipes, que foi o que teve nos últimos 2 anos, para a participação. Inclusive, o Cat Cat disse que o campeonato está aberto ao número de equipes. Não é fechado em 12. Então, equipes como o Náutico, também outras equipes, o próprio São Paulo de Mutuca demonstrou interesse em participar. Então pode ser que seja uma das maiores competições, um dos maiores campeonatos do seminário que já aconteceu nos últimos anos. Então vamos aguardar. É importante ir à reunião do próximo dia 13 para que podemos ajustar os últimos detalhes da competição. Lembrando que as equipes que não participar da reunião correm o risco de não participar do campeonato, porque não vai estar lá para debater assuntos como, por exemplo, a própria faixa etária. Aí o campeonato vai continuar com 39 anos ou mais ou vai aumentar para 40? Isso é que vai ser discutido lá. A taxa de arbitragem vai ter um reajuste, um pequeno reajuste, mas vai haver. A taxa de inscrição, ela será revertida toda na premiação. Então, se for R$200, como foi esse ano, ela será preenchida. E se for R$300, como muitos clubes querem, até para aumentar a premiação da competição, também vai ser. Mas isso quem vai definir são os clubes, tá ok? Então, muito importante que estejam presentes
na reunião do próximo dia 17, deixa eu colocar aqui a arte para quem está nos vendo aqui por imagem, dia 17 de janeiro, lá no Erejã, na sala de informática, às 19 horas. Se alguém precisar de mais informações, vá lá com o CatCat, vou repetir o número, já disse uma vez, vou repetir novamente, 87992532040. Bom, depois disso, vamos chamar a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós temos a seleção de Pesqueira em 1962, no jogo contra Garanhuns, pela Copa do Interior. Depois nós vamos para o ano de 1976, onde lá no seminário nós vamos ver o time infantil do Ororubá. Depois tem um Vitória lá no Centro Social Urbano em 1989. E logo após tem o time da Pelada no Campeonato Master Pelada Cristo Rei em 2002. Para você que está na rádio, vai escutar em áudio. Para você que está no Facebook e no YouTube, além do áudio você vai ver as fotos destas equipes. Daqui a pouco eu volto com o futebol pernambucano, nacional, internacional, mercado da bola, placar da rodada e agenda do dia. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com a seleção de Pesqueira em 1962, jogo contra a seleção de Garanhuns pela Copa do Interior. Aqui da esquerda para a direita, Leal, Loló, Pinheiro, Zé Carlos, Arthurzinho, Alberto, Adalto, Quilimeio, Pedro Veneranda, Joãozinho Palafonso e Cícero Pitina, além dos árbitros Landra, Louralber, Monteiro e Estílio. Agora vamos com o Infantil do Ororubá em 1966. Em pé, Cícero, Pepe, Cláudio, Cica, Tonho Pantera, Galinha, Paulinho, Pedro e Marcelo. Agachados, Raul, Irã, Gel, Gerinha, Vira e Galego. Agora vamos com Vitória no Campeonato do Centro Social em 1989. Em pé, Cachaça, Pessoa, Zé Miquita, Inajá, Josimar, Muriçoca, Tourinho e Jorge. Agachados, Tico, Pedro, Sandro, Danda, Célio, Levi e Briba. Para finalizar, vamos com a Pelada Cristo Rei no Campeonato de Master em 2002. Em pé, Mago, Jânio, Cícero, Roberto, Zé Maria Campos, Josenildo, Marcelo, Gilmar e Heleno. Agachados, Cícero Baiuca, Aldinho, Carlinhos, Maurício Pontes, Zezinho, Geraldo e Marquinhos. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Estamos de volta na Rádio Pesqueira FM, a mais amada da cidade. Rádio Mutuca FM, do nosso lindo e querido distrito de Mutuca. Também no nosso YouTube oficial. No Facebook do Gênio Araújo com Pesqueira Esportes. Desta sexta-feira, primeira sexta-feira do ano. No oferecimento de Academia Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas, WSOM e Eventos e Samurai Sushi Delivery. Vamos ao futebol pernambucano. Começando com notícias do Santa Cruz. Mas antes vamos chamar aqui a arte da Copa do Nordeste para você que está nos vendo com imagem. Você está acompanhando aí na tela a sua Copa do Nordeste na pré-Copa do Nordeste. Fase semifinal da pré-Copa do Nordeste, que é quando os 16 times vão se enfrentar em jogo único. Amanhã às 16 horas tem um Retrô em campo jogando em Aracaju contra o Confiança. No mesmo horário tem o Ferroviário do Ceará jogando com o Asa em Fortaleza. Às 19 horas em Maceió tem CSA e Iguatu. No mesmo horário em Natal tem ABC e Souza. Já no domingo, às 16 horas em São Luís tem Sampaio Correia e Potiguar de Mossoró. Já em Juazeiro da Bahia tem Juazeirense e Motoclube. Às 19 horas em João Pessoa tem Botafogo e Jacuipense. E Altos e Santa Cruz jogando em Teresina. Quem passar desses duelos vão se enfrentar, aí os confrontos vão ser definidos pelo ranking. Melhor colocado pega o pior, o segundo pega o sétimo, o terceiro pega o sexto e o quarto pega o quinto. Jogos marcados para o outro fim de semana. Vamos ver se o Santa Cruz e o Retrô fazem bonito e chegam à fase de grupos da Copa do Nordeste. E nós vamos começar exatamente pelo Santa Cruz, que anunciou a contratação do goleiro William Asman, de 25 anos, que estava no Aimoré, do Rio Grande do Sul. O time do Santa Cruz viaja hoje à noite para Teresina, onde vai ficar lá hospedado e treinando
para o jogo, para esse duelo contra o Altos no próximo domingo. Santa Cruz que convocou torcedores para um mutirão de limpeza e pintura no Arruda. O clube não joga no estádio desde julho e usou as redes sociais para chamar jogadores. A ação ocorrerá às 8 horas, aliás, torcedores, não jogadores. A ação ocorrerá nas 8 horas de domingo e as vagas foram rapidamente preenchidas. Tinha limite nas vagas, não era todo mundo. Então vai ter um mutirão lá de pintura, e limpeza lá do estádio do Arruda. Falar agora do esporte. Ontem os dois últimos jogadores que faltavam se apresentar chegaram. O zagueiro Luciano Castan e o argentino meia Alan Ruiz. Agora o esporte está com um grupo completo lá do técnico Mariano Souza. O esporte que renovou o contrato do goleiro Denis, viu? Foi até surpresa até o final de abril. Ele que estava lesionado e por força contratual teria que ter essa renovação de contrato. Falar agora no Mikael, né? Surgiu nos últimos dias que o Mikael, aquele meio centroavante que jogou no Sport, estava no Internacional, seria devolvido agora para o Salernitana, porém, diretores lá do clube italiano dizem que foi uma das piores contratações da história, dando a entender que o jogador não continuará no time italiano. Então, os torcedores já começaram a encher as redes sociais sobre uma possível volta do Mikael ao rubro-negro. O Sport desmente qualquer proposta ou qualquer rumor, mas vamos aguardar sobre essa questão. A gente sabe que nos momentos atuais, nos dias atuais, as redes sociais fazem muita diferença, até mais do que deveria. Bom, falar agora do Náutico. O lateral direito Danilo Belão ontem foi o entrevistado e minimizou a mudança de adversário na estreia do Campeonato Pernambucano. No caso seria o Salgueiro, agora vai ser o Flamengo de Arco Verde. Não mudou a tabela, só mudou o adversário. O jogo continua marcado para o dia 14 e nos estádios dos aflitos, então nem o estádio vai mudar. E ontem acabou um período de pré-temporada, né? O Náutico que tem um treino neste sábado contra o Campinense, jogo que vai ser nos aflitos, e o técnico Alan Al poderá ter um diagnóstico melhor, já que a equipe não jogou com nenhuma outra equipe externa, né? Jogou apenas com o seu próprio sub-20, e aí não é muito parâmetro, até porque os jogadores não entram com aquela força toda que um jogo necessita. Falar do Flamengo de Arco Verde, que o presidente Gabriel Castilho deu entrevista ontem e revelou surpresa, né? Me estranhou essa revelação de surpresa, porque ele disse que estava todo mundo de férias. Eu não sei porque ele brigou tanto para chegar na Elite, na Série A1, e agora vem com esse papo. Inclusive, até anteontem estava com ação na Justiça tentando ganhar, no STJD, no caso, na Justiça Esportiva, tentando ganhar o direito dessa vaga. Então, é estranho, foi estranho. Ele alegou que a equipe vai ser basicamente formada por jogadores da base, sub-17, sub-20, e tem esses dias. No caso, tem 9 dias para preparar a equipe para jogar contra o Náutico no dia 14 dos aflitos. Falar da Copa São Paulo Futebol Júnior, como foram os pernambucanos? Na quarta-feira, de virada, o Retrô perdeu para o Avaí por 2-1. Ontem teve 2 vitórias. O Sport venceu a equipe do Cruzeiro de Arapiraca por 1-0. E o Santa Cruz, com direito ainda pronto perdido, venceu fácil o Rio Branco do Acre por 2-0. Hoje tem o último pernambucano estreando. Às 15h15 tem o Náutico contra o Trindade, lá de Goiás. Bom, vamos mudar de assunto. Agora vamos para o panorama nacional. Ontem uma surpresa, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, recolocou o presidente Edinaldo Rodrigues na presidência da CBF. Pegou todo mundo de surpresa, inclusive, não só isso. Ele disse que enquanto não houver uma jurisprudência, ou seja, uma interpretação legal única, esses casos nas 27 federações, inclusive, se alguma tiver com bronca, tem que ser anulada. Tem que ser anulada até que haja um novo diagnóstico. Um novo diagnóstico não é esse o termo utilizado, mas foi o que viveu na cabeça, então vamos lá. Então, o que é que diz? Ele, como está de plantão, ele tomou essa decisão monocrata e depois será, quando voltar do recesso, os outros 10 ministros do Supremo Tribunal Federal vão validar ou não a decisão. E olha que o Edinaldo, que disse que não seria candidato, ontem voltou com tudo. Deu entrevista, aquelas entrevistas com amigos, né, sem muita pergunta, e deixou claro que o Fernando Diniz não continua na seleção. Inclusive, ele falou que o favorito seria Dorival Júnior,
que não teria multa para sair do São Paulo caso o convite fosse da seleção brasileira. Ele falou também do Felipe Luiz, que poderia ser um diretor de seleções, alguma coisa do tipo, mas ele falou que agora chega de improviso, que o treinador será em definitivo. Outros nomes, como José Mourinho, Abel Ferreira, poderiam correr por fora, mas hoje o favorito seria o Dorival Júnior. Inclusive o São Paulo já foi pego de surpresa, né? E Cata não contava com essa possibilidade, até porque não existe multa prevista no contrato caso ele saia para a seleção brasileira. Então o São Paulo corre o risco de perder o seu treinador a poucos dias de iniciar a temporada. Inclusive o Edinaldo deixou claro que não tem mais essa questão de divisão, né? Do treinador ser técnico da seleção e também do clube, como acontece hoje com Fernando Diniz. O Flamengo tem nova reunião hoje por Léo Ortiz. A gente entrou em rota de colisão com o Bragantino. Cariocas reforça o encontro dessa quinta-feira que defende dos movimentos dos paulistas para subir a proposta. Responsáveis pela carreira do zagueiro tem cabo de guerra com o executivo Diego Serri, lá do RB Bragantino. E o Corinthians, oficialmente desistiu da contratação de Gabigol. Se é que alguém acreditou nessa situação. Ontem o time disse que não vai mais negociar com o Flamengo a compra do jogador, que terá passe livre em junho. Aí ele pode assinar um pré-contrato, aliás, terá passe livre em 2025, mas poderá assinar pré-contrato a partir de julho. Aí o Corinthians poderia reforçar as conversas caso o Flamengo não renove o contrato com o jogador. O Zenit anunciou a contratação do zagueiro Nino, do Fluminense. Os russos ofereceram 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais, e o Fluminense aceitou na boa, já que o sonho do zagueiro pernambucano era jogar na Europa. O Inter oficializou a contratação do atacante Lucas Alário. Centroavante argentino de 32 anos, é o segundo reforço que vem do futebol mexicano. O Botafogo anunciou a contratação do goleiro John, de 27 anos, ele que estava no Valladolid da Espanha e chega para ser a princípio titular para suprir a ausência de Lucas Perry, que foi para o Lyon da França. O Santos se aproximou da contratação de atacante Pedrinho, aquele mesmo ex-São Paulo, criado na base do Audax. Ele que está no Lokomotiv de Moscou, no caso da Rússia, mas o clube russo já conversa com o Peixe, já as conversas estão bem avançadas. O Palmeiras discute com o Shakhtar Donetsk a venda de Kevin por 65 milhões de reais. Atacante de 20 anos pode ser negociado já nesta janela. O Fortaleza comunica o empréstimo de Renato Kaiser, nem sabia que ele estava lá ainda, ao Criciúma, jogador que tem contrato com o Leão do Pici até o final de 2025. Veja que o contrato dele é bem longo. A portuguesa, a Luzinha, fechou com Giovanni Augusto, ex-Corinthians, Vasco e Atlético Mineiro. Jogador de 34 anos, vai defender a Lusa no Campeonato Paulista. E o atacante Jô foi oficializado pelo Amazonas. O atacante tem 36 anos e chega ao clube amazonense nesta sexta-feira. Será realizada em Recife a pré-temporada lá do clube de Manaus. Jô não entra em campo desde que deixou o Ceará em 2022. Bom, depois dessas informações, vamos chegando com o placar da rodada. Pela Copa São Paulo Futebol Júnior, Aste 1, Santo André 0, Vitória 1, Picos 0, Comercial de Tietê 1, Inviema também 1, Desportivo Brasil 2, Capivariano 0, Esfera 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0, Atlético Guaratinguetá 1, RB Bragantino 2, Taubaté 2, Inter de Limeira também 2, Goiás 1, Madureira 2, Sport 1, Cruzeiro de Arapiraca 0, Ibrachina 2, CSA 1, América Mineiro 2, Capital do Distrito Federal também 2, Santa Cruz 2, Rio Branco do Acre 0, América de Natal 0, FAS também 0, Bahia 0, Joinville também 0, Cuiabá 4, Patriotas 0, Oeste 3, União ABC 0, União Suzano 0, Portuguesa 5, Cruzeiro 1, Capital do Tocantins 0, Ska Brasil 1, Floresta 2, Palmeiras 7, Queimadense 0, foi a maior goleada do dia, Água Santa 4, Nova Venécia 0, União Mogi 1, Nova Mutum 3, Atlético Mineiro 5, Timon do Maranhão 0 e Santos 2, Remo 1. Pela Copa da Inglaterra, terceira fase jogo único, Crystal Palace e Everton ficaram no 0-0. E aí quem classificou? Por causa do empate vai ter um jogo extra com um mando de campo invertido. Acontece isso na Copa da Inglaterra, jogo único se houver um vencedor. Caso a partida termine em empate, força um segundo jogo na casa do adversário.
Pelo Campeonato Espanhol, Osasuna 1, Almeria 0, Sevilha 0, Atlético Bilbao 2, Las Palmas 1, Barcelona 2. Pela Copa da Itália, jogo único à final, aliás, jogo único às oitavas de final, o Juventus meteu uma goleada no Salernitana por 6-1. Chegando agora com a agenda do dia, pela Copa São Paulo já tem jogos da primeira e da segunda rodada. Alguns clubes estreando, outros fazendo o segundo jogo. 11 horas tem Juventus e Monte Azul. Às 13 horas tem Xajá Brasil e 15 de Piracicaba, Flamengo de Guarulhos e Potiguar Seridoense. Às 13h15 tem Coritiba e Canaã do Distrito Federal. Às 15h15 tem Audax e São Bento, Náutico e Trindade, Vasco e Macapá. Às 17 horas tem Catanduva e Esparta, Gama e Ceará. Às 17h30 tem Flamengo e São José. Às 19h15 tem Portuguesa do Rio e Atlético Paranaense, Francana e Tiradentes, Lemense e Rondoniense. E às 21h30 tem Rio Claro e Botafogo. Pela Copa da Inglaterra, terceira fase, jogo único. Às 16h15 tem Brentford e Wolverhampton. Às 16h30 tem Fulham e Rotterdam United. E às 17 horas tem Tottenham e Burnley. Pelo Campeonato Italiano, 19ª rodada, às 16h45 tem Bolonha e Genoa. E pelo Campeonato Português, às 15h45 tem o Líder Sporting contra o Estoril. E às 17h45 tem Boa Vista e Porto. Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estiverem na rádio Pesqueira FM, na Mutuca FM, até segunda-feira. Para quem está no YouTube e no Facebook, até amanhã. Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos Sargento Arlindo da Cadeia Esportes, Zé Maria Campos do Campo Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Vavá, o Enio da WSON e Eventos e Breno, meu primo, meu tio Lopes, da Samurai Sushi Delivery. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus! Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um Azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai.